Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso World View Podcast, o nosso quarto episódio da série sobre saúde integral. Estou aqui com Shirley. Olá, pessoal, como vocês estão? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar um comentário, né? De deixar aquilo que você achou dos outros episódios, aquilo que foi somando na sua vida, nesse também. De igual forma também, deixe seu comentário após, para que a gente possa saber, para que a gente possa medir. E se você tiver outras ideias de outros assuntos dentro dessas 7 áreas da sociedade, dentro da cosmovisão bíblica, deixa aí também nos comentários, nós queremos saber. E também lá na nossa página no Instagram, que é o Worldview Podcast. Muito bem, né? Sejam todos muito bem-vindos. E eu, como uma garota propaganda fiel, estou aqui hoje para lembrar vocês do nosso bookstore. Nós temos aqui, ó, vários livros. Quando você vier à igreja, aqui no início tem um bookstore todo domingo, onde você pode adquirir vários livros para presentear para você mesmo, né? É algo assim super edificante. Hoje estamos aqui com A Menina da Janela, olha só, da pastora Genoveva Araújo, um livro bem intenso, com bastante conteúdo. E aí fica o nosso convite para você estar adquirindo os livros e também ajudando em missões. Bom, e falar da bookstore então. E agora nós vamos apresentar nosso convidado, né? É, nosso convidado encerrando a série. Da saúde integral, né? É da nossa casa aqui, desde muito tempo, desde sempre. Sérgio 28 anos. Só isso, só isso. 28 anos, uau. Sérgio Maguete, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês e poder falar da minha história. Que legal. Nós te convidamos, Sérgio, porque você é uma pessoa que tem muitas especialidades, né, para trazer algo muito importante para nós, né, para fechar agora com chave de ouro o nosso podcast mensal. Em relação à saúde integral, você vai trazer a parte que é uma parte super importante, que nós vamos falar do corpo, né, da parte física. Então, o Sérgio Maguete é esposo da Karen, né, pai da Vitória e da Letícia, né? Tá, desde os 17 anos, você me falou que você já faz educação física, que você lida com essa área. Sempre. Eu joguei profissional, né, durante 10 anos e sempre fez parte da minha rotina, né, de treino, né. Nunca fiquei sem treinar umas semanas. Nunca. Desde que eu me conheço, né, sempre buscando essa saúde do corpo, né, e da mente, né, preparando, assim, porque sabia que no futuro as coisas Deus ia mover para esse lado, né? Porque, na verdade, nós estávamos conversando nos bastidores, a saúde integral, ela é extremamente importante, a parte física, porque ela automaticamente, ela alimenta, né, toda a nossa parte neural, o cérebro. Então, quando nós estamos nos exercitando, nós estamos renovando a nossa mente, certo? Amém, é verdade, sim. A atividade física, essa que eu promovo, né? No estúdio de Pilates, é atividade física integrativa, né? Uhum. O que é isso, né? Uma atividade, assim, que une, né? O fator emocional, o fator psicológico, né? E o fator físico, né? Tudo dentro de uma atividade. E o que isso promove, né? Isso promove o bem-estar das pessoas, né? E o autoconhecimento, né? Então, além de você estar cada vez mais preparado para a atividade física do seu corpo, você vai ter um autocuidado, né? E ter essa consciência corporal, que todo mundo fala, né? Todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é, né? Verdade. Esse é o então, a atividade física, essa integrativa, ela promove tudo isso na nossa vida, né? Na minha vida, na sua vida, que é o entendimento de como funciona o seu cérebro e como funciona o seu corpo. Então, eu tenho uma frase que uma vez eu ouvi ela há muito tempo atrás, que ela me chamou a atenção. Ela fala assim: não existe alma forte em corpo fraco. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é uma máquina que nós temos que estar alimentando, desenvolvendo ela sempre, até para ter uma velhice saudável, certo? Exatamente. E ouvindo aqui a sua história um pouco, você, desde os 17 anos, você comentou comigo que você já foi para essa parte da educação física, mas você também tem uma trajetória para nos contar ali, né, em relação a você é pedagogo, você é personal, fisioterapeuta, né? Exatamente. As filhas, assim, já encaminhada também, numa carreira, assim, promissora, né, semelhante. Conta um pouquinho para nós a tua trajetória. A minha história com a educação, né? A minha história com a educação começou há 20 anos atrás, né? Eu trabalhava, né? Trabalhava no comércio informal, e aí por uma orientação da minha esposa. A minha esposa é pedagoga, né? Sempre foi. Então ela falou: por que você não vai estudar?
Uau. E aí eu comecei minha trajetória na educação, né? Primeiramente, fiz a formação em pedagogia, aí depois educação física, licenciatura e bacharelado, aí depois fiz neurociência no desenvolvimento do corpo humano, né? Como é a funcionalidade. Sou um fisiologista, formação em fisiologia, né? Do exercício. E aí agora, por último, né? Que é a formação que é em fisioterapia, né? Então, uma coisa veio agregando a outra, né? E vim crescendo nesse tempo também, né? De entendimento de corpo, né? Como é o funcionamento, né? Como funciona a sua mente, como funciona a minha mente referente à atividade física. E isso tem mudado a minha vida, tem mudado a vida da minha família, né? Tanto é que as minhas filhas, a Vitória está no 3º ano de fisioterapia, né? E a Letícia está no 2º ano de psicologia. Que legal. Então estão caminhando também nesse desenvolvimento corporal e psicológico também. Então, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para ele, né? Eu estava conversando com ele nos bastidores. Ele tem uma trajetória de educação física, mas chegou um dado momento que você partiu para o Pilates. Então, conta pra gente como que foi essa transição na sua vida. É isso aí. Durante os 6 anos anteriores, antes da pandemia, né? Isso foi em 2019. Então, eu estava trabalhando na escola, né? Era contratado, PSS do Estado. E aí entrou a pandemia. E aí o Estado resolveu mandar todo mundo embora, né? Então, eu fiquei sem trabalho. Então, isso foi no dia 17 de março de 2020. No dia 20 de 3 de 2020, o Foz do Iguaçu parou, né? Uhum. Todo mundo Uhum. fechou. E aí eu estava desempregado. E aí o que fazer? Foi um baque, né, para todo Para mundo. todo mundo, né? Lockdown, Sim. todo mundo não sabia o que fazer. E eu também não sabia o que fazer. Nesse momento, eu perguntei para minha esposa o que fazer. E aí ela também falou assim, cara, o que você sabe fazer? Eu falei, o que você tem informação? Eu sou educador físico. E aí me veio uma ministração uma vez que teve aqui na igreja falando sobre você está preparado? Se chamava a ministração, Uhum. né? Preparado para quê? Para os tempos de crise, porque nos tempos de crise é que a gente cresce, né? Nos tempos de crise que a gente desenvolve, nos tempos de dificuldades que a gente aprende. E aí me veio essa ministração e essa lembrança, né? E aí eu treinava Pilates, já fazia Pilates e tal, e uma das professoras, né, que eu treinava, eu falei assim, por que você não faz um diferente, né? O seu conhecimento de Pilates é muito bom, mas por que você não muda a sua estrutura? Daí ela pegou e falou assim para mim, Sérgio, se você quiser fazer diferente, você tem que abrir seu estúdio, porque aqui no meu é desse jeito. Então, o não é uma parte importante no meu desenvolvimento e no desenvolvimento de muitas pessoas, e principalmente no da criança, né? O não é fundamental para ela crescer Claro. e desenvolver. E enquanto adulto, o não às vezes é um empurrão, né, que Deus usa na sua vida para te promover. E a partir de então eu falei assim, vou abrir um estúdio de Pilates. E não sabia como fazer, e não tinha dinheiro também. Não tinha recursos, né, no momento para abrir. Mas eu tinha um carro. Nós tínhamos um carro, eu e minha esposa, daí eu falei assim para ela, vou vender esse carro. Daí ela falou assim, nós não tínhamos carro antes, e não ter carro não tem problema nenhum. Nós vamos continuar ainda e vamos seguir adiante. E aí vendi esse carro. E comecei a dar os primeiros passos para a abertura do estúdio. Mas não é só o carro, né? O valor era muito grande, tinha que ter um local, né? Aonde vai arrumar um local para você montar um estúdio? E aí eu orei a Deus e pedi a Deus, Senhor, me orienta um lugar, porque eu não sei aonde ir. Não conheço pessoas que têm salas comerciais que possam me ceder nesse tempo. Ainda E, eu, mais de pandemia, e né? ainda mais de pandemia e também de pagamento. Eu não podia pagar durante os 3, 4 meses. Eu Você tinha estava que começando ali Estava o começando. processo. Aham. Então eu não poderia pagar. Então eu orei e pedi a Deus. E aí Deus me levou ao Mercosul ali, a sala. E aí eu fui falar com o síndico. Antes de ir, eu orei para o Senhor. E Eu você nem conhecia ele? não conhecia ele. Ah, Não, só fui orientado por uma pessoa. Fala com o tal fulano lá que ele tem sala. Aí tem que conversar com ele. Daí eu fui conversar com ele. E aí tinha que fazer a proposta para ele de aluguel da sala, né? Deus, que você está interessado naquela sala, tal? É, aquela sala mesmo. Pois aí, como que você quer pagar? Eu falei, pois é, eu posso pagar assim. Daqui 4 meses eu começo a pagar. Pode ser? E aí ele deu, ok, igual vocês ficaram assim em silêncio, um ficou olhando para o outro. Aí ele falou, pera aí que eu vou falar com os condôminos e amanhã eu te dou a resposta, hoje eu tenho reunião. Eu falei, tudo bem. Daí ele levou para os condôminos aceitaram. Todos, não foi só ele, daí né, foi toda
uma turma, né? Vamos dizer assim. E aí eu aluguei essa sala com 4 meses de carência para poder começar a pagar. Daí eu fui arrumando a sala. Os irmãos da igreja, o senhor Armínio é uma das pessoas assim, que me ajudaram bastante, né? Ele arrumou o piso para eu colocar, me deu algumas orientações referentes a isso, a reforma, né? Então, os irmãos da igreja aqui que me orientaram. E aí, com esse passo, eu comecei a caminhar. E um passo muito importante, né? Que eu não posso esquecer, né? Que é meu discipulador, né? Eu tinha um discipulador na época, e o nome dele era Fernando, né? E aí eu não tinha todo o dinheiro para compra dos materiais, né? Dos equipamentos. E eu falei assim, Senhor, se esse negócio é do Senhor, o Senhor vai liberar O recurso. esse recurso, porque essa pessoa, ele não empresta nada para ninguém, ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Ele foi bem específico com Deus. Bem Ainda. específico. Eu falei assim, ele é bem difícil, assim, referente a dinheiro, ele é muito seguro, né? Não que ele era bom, não, muito pelo contrário, era muito caridoso, mas muito seguro referente às suas finanças, né? E eu liguei para ele. Eu falei assim, Fernando, ele era meu discipulador. Falei, eu preciso de um cartão de crédito emprestado. E eu preciso que vou usar 30 mil reais aí, e você... Nossa, só 30 mil Só reais 30 eu vou mil usar. reais aí, e eu preciso parcelar isso aí em 10 vezes, né? 10, 12 vezes, o que dá. Se você pode me emprestar esse cartão de crédito. Ele, assim, sem hesitar, assim, ele mandou a foto do cartão. Uau. E aí eu comecei essa jornada. E ele me falou assim, para você, eu conheço você. Ele Eu te sei- abriu a porta. Eu sei do seu caráter. Hum. Eu sei do seu caráter. Então ele não fez nenhum questionamento, né? Me emprestou o cartão e... Aí você percebeu que Deus estava no negócio falei mesmo, assim, não esse é? negócio Não, porque aqui- essa porta aberta desse jeito. Aí eu falei assim, Deus, então é contigo mesmo. Então eu sei que o Senhor está na frente de tudo isso e o Senhor me conhece. E aí honrei todos os compromissos, honrei com todas as pessoas que tinham assumido esse compromisso grande, né? Porque você começar um empreendimento numa pandemia e sem dinheiro e sem recursos nenhum. Eu só tinha um carro e precisava vender Não, esse ainda carro. faltavam os alunos, né? E faltavam os alunos. Faltavam os alunos, É. porque a sala, tudo bem, mas você teria que ter os alunos para manter Para um manter tudo isso. estúdio, né? Exatamente. Então, em cima dessa palavra, então eu vivo até hoje, né? Passaram-se 6 anos já que eu estou com o estúdio aberto, né? Então, desde então, eu precisava só de um aluno. Só precisava de um aluno. Eu sempre falo com as pessoas que caminham comigo, com os homens, você só precisa de uma pessoa, você não precisa de mais. Você precisa faça um trabalho bem feito, que essa pessoa vai divulgar para todo mundo. E isso tem acontecido até hoje. Então, eu me dediquei, né, em conhecimento, em aprender, né, de como mover e como fazer isso. E aprendi também a fazer a gestão, né, a gestão do comércio, a gestão do negócio. Pois é, você não tinha prática, né? Não tinha prática, porque até então era algo novo, né? Claro. Algo novo. Então tinha que aprender tudo isso durante esse processo de administrar, de recursos humanos, de como tratar as pessoas, de como treinar as pessoas. Porque até então eu também nunca tinha trabalhado. Eu era formado, mas nunca tinha trabalhado diretamente, né? Trabalhado em academia, mas em Pilates era algo realmente bem novo. E no decorrer desse tempo eu fui estudando a respeito disso e me tornei hoje especialista em Pilates, né? Depois desses 6 anos, né? Eu sou a 4ª geração do Sr. Joseph Pilates. Hoje, né? Eu treinei com as pessoas mais próximas deles, com a primeira geração de alunos dele e com a segunda geração de alunos diretamente ligada a ele. Então foi durante esse percurso assim, de 6 anos, foi de ensino, de aprendizado mesmo, né? De aprofundar no tema, né? Não só de ficar olhando vídeos na internet, não só de ficar vendo pessoas, mas sim falando com pessoas que entendem desse assunto, né? Então, esse crescimento ocorreu durante esses anos. Então quer dizer que agora acabou? Não. Agora tem que aprofundar mais, tem que melhorar cada vez mais. Tanto é que eu voltei agora de um congresso sul-americano de Pilates, né? E em busca desse conhecimento e de poder dar ao meu cliente um melhor atendimento. O melhor atendimento possível, dentro da sua realidade, dentro daquilo que ele necessita. Então, a minha intervenção como educador físico é orientar, né? Orientar, ensinar e mostrar, né? Nos aspectos físicos e emocionais também, né? Porque muitas pessoas chegam a nós debilitadas, né? Não só fisicamente, né? E às vezes ela precisa de uma palavra de exortação, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, né? Então, esse é o meu trabalho hoje. Então, a Ruais
o nome do Ruá Estúdio de Pilates. O Ruá significa sopro do espírito, né? Então, esse sopro do espírito tem soprado até então na vida das pessoas e tem transformado vidas. Que bom, né? Mas, Tá, em relação a, nós estamos falando, né, contando um pouquinho do início da sua trajetória, mas hoje a gente se fala muito de saúde integral, né? Corpo, mente e espírito, né? Isso. O que significa isso para você? O que que você tem disso num conceito, num geral, para trazer, né, para a gente hoje? Esse conceito de atividade física integrativa, né? Ela é o que transforma e muda a vida das pessoas de fato, né? Porque muitas pessoas, umas não gostam de fazer academia, outras não gostam de correr, outras não gostam de pilates, outras... E essa promoção dessa atividade, assim, que une esses aspectos, isso que faz a diferença, né? Porque eu tenho pessoas, né, que falavam, eu não gosto de academia, não gosto de atividade física nenhuma. E aí, quando elas começam a treinar comigo, eu mostro para elas que a atividade física não é fazer força, não é só fazer força, não é só suar. A atividade física também é respirar. Então, o Pilates, isso promove isso nas pessoas, né? Esse entendimento do que é essa integralidade do corpo humano. Porque o corpo humano não é só músculo, né? E eu até comentei contigo antes, né, que muitas pessoas têm um entendimento errado, né? Que nos foi ensinado assim, né? De que a atividade física é para o seu corpo. E, na verdade, a atividade física não é para o seu corpo. Se um dia alguém falou isso para você, ele mentiu para você, porque ele também não sabia. Não é que ele não mentiu, ele não sabia também Nós somos disso. educados Nós com somos com essa forma, com né? essa forma. É. Então, a atividade física é para o seu cérebro. É o seu cérebro é quem transforma o seu corpo. A Bíblia fala, né? Assim como você pensa, assim você é. Uhum. Então, falando de atividade física hoje, então como você pensa de você? Se você pensa da forma boa, você vai ser bom. Se você pensa da forma errada, você vai ser errado. Então, nós precisamos dessa transformação de mente referente à atividade, ao seu próprio corpo, né? E essa mudança de comportamento mesmo, é né? o hábito, né? O É um comportamento. hábito. De todos os dias você inserir um pouquinho. Ah, precisa fazer muito? Não. Todos os dias você precisa, como doses homeopáticas, né? Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Ah, mas isso não é suficiente. Cara, para quem não faz nada, fazer pouco é muita É coisa. muita É coisa, muita né? Aí coisa. já, a gente já trabalha também a disciplina, né, André? Disciplina. É. Porque se você parar para analisar, a gente está vindo de 3 episódios falando de saúde integral, falando tanto da saúde normal, a saúde Do do corpo. físico, do corpo, saúde bucal, saúde mental, e aí linkando com a saúde mental, que nós tivemos também psicólogas conversando Sim. conosco hoje, né? Você percebe hoje que dores físicas têm relação com estresse, ansiedade e sobrecarga do dia a dia, né? E como Exato. combater isso? Exatamente. E a atividade física, ela entra nesse aspecto, né? Porque o que é o estresse, né? O estresse é aquilo que você pensa do passado e a ansiedade é aquilo que você pensa do futuro, né? Então, as pessoas hoje estão ansiosas, né? Aceleradas, né? Aceleradas, e elas não têm tempo para cuidar de si, né? Então, isso provoca todo esse turbilhão. E como que isso pode resolver? E a atividade física é o equilíbrio disso tudo. A atividade física faz você queimar, faz você desgastar não só o corpo, mas a sua mente, para você pegar e descansar mesmo. Quando fala descansar, e a atividade física entra nesse aspecto, principalmente na ansiedade e principalmente sobre o estresse. E o estresse também é um dos grandes males hoje provocado pelo mundo, né? As pessoas estão muito corridas, sempre muito aceleradas, sempre que tem que produzir, tem que fazer e muitas vezes não consegue. Então, a atividade física é uma válvula de escape para essas pessoas, porque para condicionar a sua mente e condicionar o seu corpo. E assim ter uma vida boa e agradável, né? Isso, muito bem. Então, a gente percebe que hoje está tudo muito acelerado e que a atividade física não é algo assim mais, quando eu quiser eu vou fazer, é algo que te prepara não somente para o futuro, para a velhice, mas é o teu bem-estar diário. Mas principalmente uma coisa que eu observo é que as pessoas, elas não olham para elas primeiro, né? Primeiro. Exatamente. Então, eu tenho que olhar para mim primeiro para poder ajudar outras pessoas a estar exatamente. bem. Porque vem um comparativo, né? Bem, As pessoas hoje estão no modo comparativo, né? sim. De Exatamente. comparar com as outras pessoas. Eu nunca vou conseguir fazer levantar aquele peso que o cara levanta na academia. Exatamente. Eu nunca Isso. consegui. Lógico, mas é porque aquele cara é aquele cara. Não, e ele também já deve ter começado um tempo Claro, a mais, mas muito você tem que antes. começar com pouco para você ir Exato. subindo de Exato. nível, né? E esse é um dos fatores assim que impede muitas vezes as pessoas de fazer uma academia, essa comparação. Porque essa comparação ela fala muito
Do de mim, interno, de né? mim, né? Do que sou eu, né? Uhum. E querendo ou não, nós somos competitivos, né? Por Sim. natureza. Nós temos que sobreviver, então nós somos competitivos por natureza. E o que acontece quando você vê uma outra pessoa, você quer se comparar a ela? E falando de atividade física, né? Por exemplo, na academia você deu esse start de que as pessoas chegam, olhou a pessoa assim, mesmo que você não queira, mas internamente está falando, eu não vou perder para essa pessoa, eu vou fazer igual ou até mais. E aí que vem as lesões, né? Por quê? Porque daí não tem essa consciência corporal que a gente tanto busca, né? Que a gente tanto quer para todo mundo. Todo mundo fala disso, mas pouca gente tem entendimento de que é. E o que é esse autoconhecimento? Você entender que você não está apto para fazer aquele movimento naquele momento. Não que você não vai fazer um dia, mas naquele momento você precisa dar um passinho atrás e entender que eu preciso começar. Primeiro passo. Precisa decidir começar com pequenos hábitos, pequenos movimentos diários. E assim você vai construir. E um dia você vai chegar e você vai ser aquela pessoa de referência que você olhou aquela pessoa que estava fazendo. E você vai ser a referência. E aí você precisa mudar isso. E aí é legal porque se você parar para analisar, né, André, a gente observando tudo isso que ele está trazendo, isso cria algo muito mais importante, que é a constância. Se a pessoa tem uma constância naquilo que é pequeno, diário, ela vai conseguir alcançar uma meta muito maior, né? E nós, como cristãos, né, nós entendemos que o corpo é um templo do Espírito Santo, né? Trazendo para essa didática, né, que nós estávamos, que tudo é conectado, né? A saúde e a fé, o que você pode nos dizer em relação a isso? Exatamente, Deus. Antes de eu vir para cá, eu estava até falando sobre isso com uma pessoa assim bem, vamos falar assim, Resistente? resistente, Não, né? achei a palavra bonita para ele, resistente. Bem cético, vamos dizer Tá. assim. E aí ele falou assim que tem um propósito na vida dele e eu falei assim, como que você vai cumprir seu propósito na sua vida se você não tem um corpo para te levar? Uau. Então, se você não... Você pode ter um propósito, falando de nós cristãos. Deus tem um propósito da sua vida. Deus quer que você avance. Mas se você não tiver um fator físico na sua vida, como que você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida? Então, você precisa cuidar do seu corpo. Precisa cuidar da sua mente. Existem profissionais aí que podem te ajudar. Aqui na nossa igreja, bastante. Né? Na igreja Safe, bastante pessoas. E você tem muitos propósitos. Eu e você temos propósitos na nossa vida. Mas se você não tiver um corpo, não tem como você cumprir o propósito de Deus. E Deus vai te cobrar disso. E Deus vai cobrar você. Vai me cobrar. Assim como cobra eu todos os dias, né? Todos os dias Ele me cobra. Como que eu vou cumprir na sua vida aquilo que eu tenho de melhor se você não tem um corpo saudável para fazer isso? Se você não tem corpo para caminhar, para se levantar, como que você vai fazer isso? Você não vai fazer. Então o propósito de Deus vai se quebrar e você vai ser o responsável. É só você que é o responsável e mais ninguém. Porque você é responsável pela sua vida. E a salvação é individual. E se tratando de atividade física, ela é individual também. Não tem como outra pessoa fazer para você. E a salvação também é igual. É isso, é legal, porque é um autocuidado, né? Nós observamos hoje que as pessoas, Deus prepara as pessoas em várias áreas, em todos os meios, para trazer esse auxílio, igual você trouxe na área física, nós vimos na área psicológica, né, em biomedicina, na saúde bucal. Então, assim, em todos os lugares você vai encontrar pessoas para te auxiliar, né, André? Que nós estávamos vendo isso num contexto geral da saúde integral. É uma autorresponsabilidade. Isso. Como eu te uso no 30 semanas, né? É uma autorresponsabilidade, muito bem. Só que, assim, uma coisa que eu percebo é que muitas pessoas, elas sentem culpa por se colocarem em primeiro lugar, de cuidar delas, da máquina, do corpo primeiro, para depois cuidar dos outros, né? Investir um tempo para si mesmo. Como que você poderia trazer isso, explicando para as pessoas que isso não é egoísmo, é algo necessário, porque Deus deu um corpo para cada um cuidar do seu e para depois ajudar outras pessoas no próprio corpo. Mas como que você traria isso para nós hoje? Dentro da sua própria fala, né, já está a resposta, né? Vamos dizer assim, né? Um doente não consegue tratar outro doente. Né? Um doente não consegue ajudar outra pessoa. Você só consegue ajudar outra pessoa se você estiver bem, fisicamente e psicologicamente. Então você precisa resolver isso aí. Ah, você está buscando o seu cuidado,
Ok, é muito legal. E você deve fazer isso. Você tem que buscar o seu autocuidado. E é importante e inspirador, né? É, Porque a gente percebe que pessoas que estão se cuidando, né, não só no meio cristão, mas em todos os meios, os elas âmbitos. acabam inspirando outras pessoas, né? Exatamente. Isso é muito legal, né? Porque isso uma boa imagem, né? E nós, como os cristãos, mais ainda, nós temos que ter essa imagem na nossa área, principalmente na nossa área de desenvolvimento, no nosso trabalho. Então, aquilo que eu reflito sobre o meu trabalho, vou tentar ser o melhor, vou buscar a excelência de Deus, porque aí sim eu vou ser essa inspiração para as pessoas, tanto fisicamente, corporalmente, né, como psicologicamente. Então, cada vez mais, você ser essa referência e buscar em Deus, né? Porque Deus é a nossa referência. Ele foi excelente em tudo que fez. Então, por que eu não fazer isso? Então, o autocuidado primeiro começa comigo, né? Para eu poder ajudar outras pessoas. Então, esse bem-estar tem que estar comigo. Então, aí, a partir daí, eu vou ter condição de ajudar outras pessoas. Isso fala de mordomia, né, André? É, A gente exatamente. ouve, né? A gente vai trazer mais para frente alguns episódios na Sobre área isso. financeira também, de falar de mordomia, mas quando a gente ouve essa palavra, a gente justamente acha que mordomia é só nas finanças, mas não, a Não. mordomia, ela é integral, né? Todo Fala tempo. do nosso corpo, do nosso Exatamente. espírito, de todas as áreas. Você tem algum testemunho para nós de alguém que transformou a vida, alguém que você se lembre assim em relação ao exercício físico? Sim, eu sempre falo, né, que a minha área de trabalho é um campo assim muito grande, né? Eu tenho testemunhos diários de cura. Fibromialgia, que hoje é do mal que ataca esse tempo, né? As pessoas são curadas, são transformadas, as pessoas começam a se sentir melhor pelo movimento. Começaram a se movimentar, começaram a ajudar. E claro, é o meu papel trazer essa pessoa que ela necessita cada vez mais do movimento, porque o movimento cura, o movimento sara, o movimento restaura. Agora, recentemente, né, eu tenho uma cliente que tem um problema no quadril, diagnosticado, foi para São Paulo, foi para Rio de Janeiro, buscou os especialistas no Brasil, gastou rio de dinheiro, bastante dinheiro, porque de viagens para lá e para cá, né? E aqui em Foz do Iguaçu, buscando especialista, e um problema no quadril que não conseguia sentar, nem levantar. Se chama síndrome do sentar e levantar. Então, toda vez que ela levanta, tem dor. Toda vez que ela senta, tem dor. Então, quando ela senta, não consegue levantar, e quando ela levanta, não consegue sentar. Nossa, nunca tinha ouvido falar Então, disso. é uma síndrome muito difícil. Cria-se uma fibrose, assim, perto, assim, eu vou falar de um músculo, né, de isquiotibial, bem no finalzinho dele, perto do glúteo, né? E ele cria uma fibrose. Então, quando ela senta, ela sente dor, quando ela levanta, ela sente dor. Então, é terrível. Então, eu já tinha procurado muitos especialistas e ela começou a treinar comigo tem 60 dias. E quando eu recebi ela falou, eu já procurei os melhores do Brasil. Aí eu falei assim para ela, assim, com toda certeza, é que você nunca tinha me encontrado, né? Porque agora... Bem humilde ele também, Porque né? agora você me encontrou, eu vou resolver seu E problema. muito bem. Eu vou resolver seu problema. Então ela falou, não, mas eu já fui nos melhores e não consegui. Eu falei, aqui você vai ser curado. É Aqui porque você vai não ser só curado. não só está trazendo a parte física, mas também com a certeza daquilo, Exatamente. declarando a palavra sobre a vida dela, né? Com certeza. Primeiro é o reino, né? Primeiro é o Isso. reino, né? A atividade física é um complemento. É o que Deus traz ao meu coração, é o que Deus colocou na minha vida. Mas o primeiro lugar que eu trago é o reino de Deus. Você vai ser curado. Por quê? Pela fé. Se você não tem fé, a minha fé vai curar você. A Uau. minha fé, porque eu creio. Eu creio e acredito muito, né, no poder da atividade física. Então, eu coloco demais. Mas confio muito mais no poder do Espírito Santo. Uhum. O poder do Espírito Santo é transformador, renovador, restaurador. E Deus faz todas as coisas. E aí eu falei isso para ela. Faz 60 dias que ela está. Ontem ela treinou comigo. E eu falei, vamos fazer um exercício agora mais puxado para ver como é que você está. Como você está? Sem dor. Eu falei, Uau. e o prognóstico dela, tipo assim, todos os especialistas que falaram, era em média de 1 ano para recuperar. Em 60 dias ela já reabilitou e voltou a treinar, coisa que ela tinha parado. Eu já indiquei para ela, pode voltar a treinar. E aí ela ficou assim, mas como? Surpreendida, né? Surpreendida, impactada, né? Como? Eu falei assim, você vai voltar a treinar, pode voltar agora, você está apto. E, claro, vamos continuar o tratamento, Claro. vou O continuar acompanhamento, cuidando né? do acompanhamento Sim. agora e cada vez mais vamos melhorar. Então, são 60 dias de um diagnóstico fadado ao fracasso, a ela parar de se movimentar por conta dessa lesão.
E uma lesão que foi sarada. Ela continua lá, mas estamos tratando, estamos de olho, né? E cada vez mais ela vai estar mais apta a desempenhar aquilo que ela gosta de fazer, que é treinar, andar de bicicleta, que correr, que é coisa que ela já não fazia mais. Uau. Então, esse é um de De muitos. Eu muitos podia testemunhos, contar né? todos os dias, assim, de pessoas que chegam para mim, assim, com grandes problemas e grandes dificuldades, e são curados, são sarados. Mas primeiro é o reino de Deus, né? Quando elas entram lá dentro, eu já falo, né? Aqui, esse espaço aqui não é meu. Eu só sou o mordomo, como nós estávamos falando. Ah, que Eu legal a só, colocação dele. eu só cuido de tudo isso aqui, né? Deus me deu essa responsabilidade de cuidar. Então, se você for vocês vão conhecer meu estúdio, estão convidados aí lá. Vocês vão ver, os aparelhos são novos ainda, mas já tem 6 anos. E se você olhar assim, nossa, você comprou ontem seu aparelho. Falei, pois é, faz 6 anos que eles estão aí, mas eles são novos. Porque Deus me deu essa responsabilidade de cuidar disso também, né? De de saber administrar, de aprender como é a gestão, como é a gestão de pessoas e de equipamentos também, coisa que eu não entendi. E isso acaba honrando o investimento que foi feito na sua vida 6 anos atrás. Exatamente. Quando começou lá atrás, alguém um dia Acreditou. investiu e esse investimento continua gerando frutos até hoje. Uau, nossa, que interessante, né? Que conselhos você daria hoje, Sérgio, para homens e mulheres que vivem cuidando de todos, mas acabam deixando a própria saúde em último lugar? Grande erro, né? Não Grande pode falar erro. os nomes, né? Não. Não. É um grande... Sem nomes. Sem tipo, nome. Coitado. Exatamente, porque eu penso, né? Eu só posso, por exemplo, dentro da minha casa, né? Eu só posso ajudar a minha própria esposa, minhas próprias filhas, se eu cuidar de mim primeiro. Eu não consigo ajudá-las se eu estiver ruim, se estiver mal. Então, o meu conselho é que se você não gosta, faz sem gostar mesmo. Porque menino faz o que gosta, homem faz o que precisa. Então, Uau, forte isso, hein? cada vez mais você precisa crescer e amadurecer. Uhum. Que a atividade física ela não é brincadeira. Não é para você brincar de fazer atividade. A atividade física é muito sério e eu levo muito a sério, né? Atividade física para mim qualquer movimento, o movimento ele é específico, mas ele cura, ele transforma. E o movimento precisa ser inserido por profissionais e cada vez esses profissionais tenham mais capacidade de entender o corpo humano. Não só o corpo humano, mas a sua mente também, como é o funcionamento. Então, hoje o profissional, né, precisa dessa pegada. E essa pessoa que não tem entendimento, não gosta, não quer fazer, bom, infelizmente, vai sem gostar mesmo. Porque É porque hoje em dia as pessoas têm uma opção, ou elas se rendem àquilo que é necessário ser feito, ou elas vão acabar se rendendo a outro tipo de gasto, que é os remédios. que é os remédios. E Essa que é a verdade. Cirurgias. Cirurgias, outras coisas. e é um fator bem determinante. Isso é bem importante isso que você trouxe, sabe por quê? Porque isso daí nas pessoas, isso é uma fala minha, né? Eu sempre falo, ou você vem por amor ou você vem pela dor, né? E não tem jeito, então é melhor você vir por amor, uma decisão que você quer fazer. Porque quando você vir pela dor, vai ser mais caro, vai ser mais difícil e vai custar muito. Entende? Vai custar muito mais do que antes. Se você sempre se antecipar, você vai ter os benefícios maiores. Se você remediar, os benefícios vão ser trágicos e você vai ter muito mais dificuldade para poder avançar. Por isso que tem aquela frase que diz, né, que quem se antecipa, Antecipa, governa. governa. Guardem essa frase. gra- Quem se antecipa, governa, né? Corpo, alma e espírito. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. André, tem uma frase que fala assim: se Deus nos confiou este corpo para vivermos nossa missão na Terra, como podemos honrá-lo melhor através do cuidado com a nossa saúde? Com essa pergunta de encerramento agora, Sérgio, né, eu queria que você deixasse uma mensagem para nós, para quem está nos ouvindo, sobre a saúde integral, a qualidade de vida, né? Qual seria essa mensagem hoje que você poderia deixar para quem está nos ouvindo? Quando a gente fala de qualidade de vida, né? A qualidade de vida ela não está só ligada ao aspecto físico, não está só ligada ao aspecto emocional, mas também a qualidade de vida está ligada ao sono e à sua respiração. Então, uma pessoa que não dorme bem, é impossível ela ter uma qualidade de vida, mesmo ela fazendo atividade física. Então, é um conjunto, né? Então, para mim e para você, precisamos descansar, aproveitar também os momentos de lazer que são importantes na nossa vida, né? Então, eu e você precisamos fazer o que é preciso, no tempo certo,
E no tempo certo, também descansar, também dormir. Então, a atividade física, ela promove tudo isso na nossa vida. E para mim e para você, é o refrigério, né? É você poder fazer essa atividade física durante a semana e descansar. Quando chegar à noite, dormir no tempo certo. Não andeis ansioso pelo dia de amanhã. Mas hoje você faz o que é preciso. Amanhã, deixa que amanhã cada mal vença o seu dia, né? Espere, não se antecipe, porque isso gera ansiedade em nós. Esse é o grande mal, né, desse mundo hoje, é a ansiedade. Você tentar prever uma coisa que não está fora do seu controle. Então, respira fundo, dorme bem, faz atividade física. Esse é o combo perfeito para a gente levar uma vida saudável, ter uma qualidade de vida. E, claro, os relacionamentos. Saber escolher as pessoas com quem a gente quer andar. Isso faz toda a diferença na nossa jornada, na nossa caminhada. Saber escolher com quem a gente vai andar. Isso vai dizer muito do nosso futuro. E com certeza a sua qualidade de vida vai melhorar você fazendo esses 4 aspectos. Uau, muito legal. Eu achei bem interessante essa parte final que você trouxe agora em relação ao sono, porque hoje em dia nós percebemos, né, não sei vocês, eu vejo muito isso, que uma grande parte do aceleramento das pessoas, no geral, não só quem tem filho pequeno, ou filho grande, ou quem não é casado, são as distrações. Hoje nós temos, assim, uma munição muito maior em relação à interação, né, tanto com a TV, quanto com o telefone, com o celular, né? Então nós temos todo o tempo a mente está ocupada, mas também muitas coisas também que são feitas à noite, que as pessoas sempre estão se ocupando muito à noite e às vezes deixando de ter aquele tempo de descanso necessário, porque a partir das 18 horas o nosso corpo já começa a entrar num estado que ele se prepara para desacelerar para dormir, né? E muitas vezes esse ritmo não é respeitado e acaba trazendo, né, sérias consequências. É que o nosso corpo, né? ele trabalha por fases, né? Isso. Acho que eu tô falando certo. É isso aí. Porque antigamente, quando a luz baixava, era horário de você ir dormir. Isso Então, o nosso mesmo. corpo entendia isso, né? Exatamente. Então, nós temos 2 sistemas do nosso corpo, né? É o sistema simpático, que é o sistema nervoso para o dia, e o sistema parasimpático, que é o para a noite. O que acontece muitas vezes está sendo invertido. Então, as pessoas estão tendo muitas coisas para fazer depois das 6 horas, depois das 7 horas. E aí as pessoas comem muito também durante a noite. E aí o que acontece com o seu sistema? O seu estômago é um dos órgãos, desde quando você nasceu, ele continua funcionando no mesmo ritmo, né? O seu sistema digestivo, ele não mudou, ele continua. Então, quando você dorme, ele continua mudando, fazendo a digestão do mesmo jeito. Então, as pessoas deixam de fazer as coisas que precisam fazer durante o dia e querem carregar para a noite. E aí o que acontece? Há uma mudança do sistema simpático e o parasimpático. E quando isso acontece, o estresse, a ansiedade, depressão acontecem com mais frequência por conta do sono. E você não ter essa qualidade do sono. Pode perguntar para as pessoas que são ansiosas ou que estão em depressão, elas não conseguem dormir. Então, é o primeiro fator, né? Não conseguem desligar. Desligar, fica o tempo funcionando. E aí, quando você não desliga, seu corpo dá um blackout, né? Dá um problema, dá um apagão, né? Vamos dizer assim, né? Ele sente isso. Então, o sistema que é para o dia, simpático. Sistema para a noite, parasimpático. Então, você precisa se organizar. Comer no tempo certo, a alimentação é importante para os próximos também, é muito importante. A alimentação. Precisamos trazer um também. Ai, meu Deus do céu. Então, são muitos fatores, né, que o nosso corpo, que a nossa mente atua. E o fator da alimentação, o fator psicológico e o fator físico são importantíssimos para o desenvolvimento corporal. Então, nós falamos de corpo, mas nós somos cabeça, ombro. Eu sempre falo, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Né? Então, a gente precisa desenvolver isso numa integralidade, né? Para quê? Para a gente ter um bem-estar. A gente fala do bem-estar, a gente fala de como viver melhor, como comer melhor, como sobreviver nesse mundo. E da melhor forma possível, né? Com a melhor qualidade possível. Eu e você precisamos ter esse entendimento de como é o funcionamento do nosso corpo. E, a partir daí, você tomar as decisões corretas. E com certeza você vai tomar as decisões corretas. Fazendo esses passos, com certeza você vai ter uma vida muito boa. Uau, muito legal! Dá mais uma série. Mais uma série. Aí você lembra daquela musiquinha? Cabeça, ombro, joelho e pé, né? É isso aí. Com o Sérgio Maguete hoje, gente. Muito legal, bom. né, André? Foi muito bom. Né? A gente está finalizando, né, hoje essa série Saúde Integral, mas aí já ficou, né, mais uma dica aí para
Falar uma sobre alimentação. nutricionista, né, para falar sobre alimentação também. Gostamos dessa dica, Exatamente. mas a gente está muito agradecido, né? Com certeza. Foi muito Sérgio, obrigado, bom. meu irmão. Obrigado pela sua vida, uma pela honra. sua história. E também nesse sentido, né? Sim. No sentido da sua profissão, daquilo que você carrega. Então, isso é muito bom, cara. Certo. Foi muito legal. Isso é muito bom estar com vocês, né? A gente sempre esteve muito junto, muito próximo, né? Eu estava comentando com a Chile, né? A gente às vezes até não conversa muito, mas a gente sempre esteve muito conectado. Há muitos anos estamos juntos, né? Muitos anos estamos aqui, né? Com o André, viu o André crescer. Então, é uma alegria muito grande para mim, né? Poder compartilhar sobre isso e falar, claro, do reino de Deus é o que mais importa, Em né? tudo tá o reino, Em né? tudo está o reino, né? Em todos os nossos atos, todos os nossos movimentos, tudo aquilo que nós fazemos expressa o amor de Deus, expressa a vontade de Deus. E a excelência dele E a em todas as excelência áreas, dele, né? isso aí. Em todas as áreas. Então, eu fico muito feliz por vocês, por esse período, né? Por esse tempo aqui, né? E por esse podcast, esse é o caminho, né? Eu creio que esse é o caminho e acredito muito nisso e que podemos alcançar muitas pessoas e podemos transformar através de Cristo. Amém, amém. Recadinhos finais? Recadinhos finais, Nossos né? livros. Nossos livros na Bookstore, nós temos vários livros para você adquirir, para você presentear, para você estar absorvendo conteúdos novos. Tem muita novidade. Passe a nossa Bookstore e adquira os seus livros. Isso. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, todo aquele processo para a gente poder alcançar, compartilhar isso com mais pessoas. Às vezes uma pessoa fala, mas fica só com esses papos de crente aí, eu cuido do meu corpo e... Não, isso aqui é um episódio completo. Uma série também, essa série toda completa pra você enviar pro seu grupo de família, seu grupo de trabalho, de amigos. Então, não se esqueça de comentar também aquilo que você achou. E a gente se vê no próximo episódio. Fique com Deus e até o mais. próximo. Até o próximo.